Boa noite a todos vocês. Minha mensagem de hoje, ela é um pouco do que foi ministrado semana passada. O Sete trouxe algo sobre atitudes de quem conquista a promessa. E ele trouxe alguns pontos das nossas atitudes em relação à conquista das promessas, daquilo que Deus prometeu sobre nós, daquilo que Deus prometeu sobre a tua família, sobre a igreja. E pensando essa semana, meditando nisso que ele falou, e Deus trouxe algo no meu coração que é mais ou menos uma continuação desse tema. E eu levei bastante a sério, eu meditei, e Deus falou algo no meu coração a respeito disso. E eu creio que é uma chave para o cumprimento das promessas da nossa vida. Cumprimento das promessas da vida da tua família, daquilo que Deus prometeu sobre você. Todos nós, todos vocês que estão aqui dentro, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa guardada, especial para você. E todos nós estamos nesse caminho dessa promessa ser construída. Todos nós estamos, eu sempre falo isso e brinco, que nós estamos na escola de Deus. É uma escola, é uma construção até que nós realmente vivemos intensamente aquilo que Deus prometeu sobre nós. Isso é uma escola, é um processo. Mas tem algo que precisa partir de nós, para nós vivermos as promessas de Deus, vivermos aquele chamado que Deus te chamou. Você se lembra quando você se converteu, quando você entregou a sua vida a Jesus? O quão especial isso foi? Ou é só eu que... Acho que todos, né, que tiveram um encontro real com o Senhor, parece que muda a nossa perspectiva das coisas, do mundo. E todos nós fomos chamados, você foi chamado, para viver algo extraordinário nessa cidade, na tua família, eu creio nisso. Mas tem algo em nós que nós precisamos fazer para proteger essa promessa, para que haja uma proteção, para que haja uma cerca de proteção dessa promessa. Todos nós carregamos uma promessa, isso eu quero afirmar para você hoje. Todos vocês carregam uma promessa, eu carrego uma promessa. A Bíblia tem várias promessas sobre nós. Então você carrega uma promessa. Se você abrir a Bíblia e ler vários versículos, são promessas que estão escritas para mim e para você. E nós carregamos essa promessa. Mas para toda promessa nós precisamos de uma parte que é nossa. E eu estava meditando sobre isso, e tem algo que Deus falou muito ao meu coração. E eu queria falar sobre o tema pode botar o tema ali? Santidade protege o ambiente da promessa. Eu creio que a santidade é uma chave para você viver as promessas de Deus. É um ambiente para que essas promessas se desenvolvam na tua vida. Para você viver seu chamado pessoal, o seu chamado na família, o seu chamado na igreja, no ministério. A santidade é uma chave espiritual. Se eu perguntar, com certeza 90% de vocês vão levantar a mão. E se eu perguntar quais promessas que Deus tem falado para você, eu acho que 90%, 80% vai afirmar as promessas. Mas se eu perguntar quantos estão vivendo essas promessas na prática, que você sente que você está vivendo isso, talvez caia para 20%, 10%. E eu comecei a pensar como é essa questão do ambiente, como isso se desenrola. Por que, Anderson, trouxe esse significado? Ontem, o André e o Gilson, nós estávamos no sítio da igreja, né? Analisando lá a churrasqueira, algumas coisas que precisam ser feitas. E do lado da casinha lá,
da churrasqueira tem uma grande plataneira, né? Até chamou a nossa atenção. Nossa, tu tem que botar a mão para ver de tão alta que é, tão bonita. Um tronco grande, né? Coisa mais linda aquela plataneira. E eu comecei a analisar a nossa vida. Se a gente pensar, Deus coloca sementes em nossa vida, promessas. Mas se a gente plantar essas promessas, essas sementes, em lugar de lixo, lugar de entulho, lugar de parasitas na terra, com certeza não vai crescer árvore, não vai se desenvolver essa promessa. Ou até nasça, mas não vai viver aquilo que é para viver, não é o desejo do Senhor. E eu analiso muito isso. Quantos de nós conhecemos pessoas com histórias lindas, chamados tremendos, propósito tremendo, ministérios, relacionamentos que começam muito bem, mas quando a gente olhar no passar dos tempos, dos anos, a gente vê que não acaba tão bem como começou. A perspectiva, o que a gente olha, parece que vai dar tudo bem, parece que a promessa vai ser grande, que vai ser imensa, mas começa nessa motivação, mas acaba morrendo, ou às vezes nem se cumpre, ou às vezes acaba muito mal. E eu comecei a pensar sobre isso, e todos nós conhecemos histórias de pessoas que tiveram um grande começo, um grande chamado, um grande propósito. E se a gente perguntar onde é que elas estão, algumas até já morreram, algumas não estão fora, totalmente fora dos caminhos do Senhor. Alguns estão vivendo totalmente fora daquilo que Deus chamou. Talvez, não sei se você hoje se sente assim. Será que você sente que está vivendo realmente 100% daquilo que Deus te chamou? Daquilo que Deus colocou no teu coração? E eu queria trazer hoje que o diabo não vai atacar a tua promessa. Porque Deus prometeu e a palavra dele é vida, a palavra dele se cumpre, não há como mudar isso. Mas o diabo vai atracar a tua vida para que essa promessa não se cumpra. Ele vai querer cancelar essa promessa na tua vida. E ele não ataca a promessa que Deus falou para você, mas ele traz distrações, ele traz pequenas distrações para te tirar da promessa. Ele usa pequenos atalhos, pequenas, eu até brinco, cascas de banana, onde tu resbala e tu sai do propósito. E ele começa a contaminar a tua vida, para que a promessa do Senhor não se cumpra. O que está acontecendo? O que está dando lá, mano? Os fios? Foguete? Então o Grêmio ganhou. Vocês estão no celular, eu sei que estão. Ou o Juventude ganhou, não sei também. Mas não vamos distrair aqui, gente. É só foguete, tá? Só por causa do jogo. Ok? E eu trago sobre mim também o meu ambiente, que eu tenho promessa na minha vida. Todos têm promessas. Todos de vocês têm. E vocês estão se aguardando para cumprir essas promessas. E nós começamos a pensar isso, e eu faço duas perguntas para vocês hoje. Você está vivendo à altura das promessas que Deus prometeu sobre você e sua família? Aquilo que você carrega de Deus, a sua promessa, as tuas decisões que tu toma no teu dia a dia fazem sentido para a tua promessa? Elas cooperam para que essa promessa se cumpra? Eu não sei a tua resposta,
Mas eu começo a pensar sobre mim. Será que nós vivemos e tomamos decisões certas todo dia que cooperam para essa promessa se cumprir? E eu tenho uma pessoa na Bíblia que eu queria trazer hoje à noite. As crianças vão amar, que é Sansão. O homem da força, né, Toninho? Sansão. E eu não quero me prender na força. Todo mundo sabe a história. Mas esse homem, ele tem algo tão grande, uma promessa tão grande na sua vida, que começa muito bem, mas termina muito mal. E eu queria trazer um pouco da vida dele e aplicar ela segundo a Bíblia. E a primeira palavra está em Juízes, capítulo 13. Vamos olhar um pouco da história desse homem. Juízes 13, versículo 1 ao 5. Diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã do tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado que não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, Deus do seu nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aqui é a promessa dada à mãe de Sansão. Quem seria Sansão? E eu me detenho um pouco no nascimento dele. Por que essa promessa desse homem, dessa criança que iria nascer? O que essa criança carregava? Naquele tempo, em Juízes, não havia reis ainda, havia juízes, havia líderes do povo. E eles eram encarregados de libertar o povo. Quando o povo se afastava de Deus, Deus vinha com misericórdia e levantava um libertador, levantava um juiz que libertava o povo, e daí o povo voltava-se para Deus, e assim ia, e assim ia, e assim ia. Parece muito com nossos tempos, né? Sempre a misericórdia do Senhor alcançando nós de novo, e a graça dele vindo de novo sobre nós. E outra coisa que eu quero destacar aqui, a mãe de Sansão era estéril. Quantas mulheres na Bíblia tiveram promessas tremendas que eram estéreis? Parece que grandes promessas levantadas por Deus vieram através de grandes impossibilidades, né? Ana com Samuel era estéril. E eu fiquei pensando isso, Isabel também, João Batista, Isabel era estéril, mas tiveram filhos, e grandes filhos, uma grande promessa. E eu comecei a pensar nisso, e Sansão foi a resposta de Deus para o povo. Olha, eu vou te dar um menino, e ele vai libertar da escravidão de 40 anos dos filisteus. Tudo certo. Havia uma grande perspectiva sobre Sansão, havia uma grande promessa. Mas havia uma cláusula nesse contrato de promessa. Havia uma cerca para essa promessa se cumprir. Havia um escudo para ela se cumprir. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui: esse menino tinha que ter o voto de Nazireu. O que era isso? Eu só quero resumir para você, para não ficar muito longo a minha explicação. Mas o Nazireu, na Bíblia, ele não podia tomar vinho, nem bebida forte, e nem comer nada que viesse da videira. Tinha que usar cabelo comprido, não podia cortar. Não podia se aproximar de pessoas mortas, cadáveres mortos, animais. Familiares, não podia tocar. E eu queria traduzir o voto de Nazireu hoje para nós, para o nosso dia a dia. Sabe o que se trata o voto de Nazireu? É uma vida separada, uma vida de santidade a Deus. Isso
se equivale ao voto de Nazireu naquela época. É uma pessoa que fica separada somente para o ministério, para aquilo que Deus deseja, que a vida dele seja separada. E Sansão nasceu e Deus colocou esse propósito: olha, essa criança vai nascer com esse voto de Nazireu, ele vai ser separado, santificado para a minha obra. E eu comecei a pensar nisso. A distância entre a promessa que Deus te deu e a realidade que vai ser amanhã acontecer na tua vida, ela é definida por uma única palavra: santidade. Eu acho que a palavra que mais traz medo em nós é a palavra santidade. Vai lá trazer um monte de regras, pecados. E hoje à noite eu não quero fazer isso com você. Eu não quero te trazer regra, eu não quero te acusar, eu não quero te trazer peso sobre você, não é isso que eu quero hoje ministrar. E eu quero dizer para você uma promessa na tua vida, sem limite, que é a santidade, é uma ilusão. Ela não vai se cumprir. A santidade, ela protege a tua promessa. A santidade é o escudo que vai proteger a promessa que Deus tem sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu casamento. A santidade. Promessa sem o escudo da santidade, amado, é uma ilusão. Você pode vir domingo após domingo aqui no culto, ouvir uma palavra tão boa, um louvor, uma adoração tão profunda, mas se você vive uma vida que não é uma vida santa, que não é uma vida de santidade, não vale nada, não vai valer nada. Você perde, desliza nos dedos. E eu quero dizer para você, como pai, como mãe, ensina os teus filhos sobre santidade. Ensina eles sobre amar a Deus. Adolescentes, aprendam a viver em santidade. Hoje é o convite que eu faço para vocês. Pais e mães, ensinem o que as crianças precisam saber sobre santidade, sobre agradar a Deus, sobre estar perto de Deus, porque você está protegendo o futuro do teu filho. Pais e mães que estão aqui dentro de noite, ensine teu filho sobre amar a Deus, ensine teu filho sobre santidade, andar separado para Deus. E os pais de Sansão sabiam desse voto de Nazireu, sabiam desse voto de santidade sobre Sansão, e eles tentaram fazer de tudo para que esse menino crescesse sabendo sobre a santidade, sendo protegido, porque havia uma grande promessa sobre ele. E hoje eu quero ressignificar para você essa palavra santidade. Eu falei, eu não quero hoje acusar você, não quero trazer culpa para você, não é isso. Por favor, gente, não é isso que eu quero fazer, não quero trazer peso. E santidade, ela não é um peso para nós. É isso que eu quero que você entenda hoje à noite. Viver uma vida de santidade, ela não é pesada. Ela não é uma conduta de regras de igreja. Tu não vai virar um coroinha, ou vai virar um pastorzinho, uma pastorzinha, não é isso. Mas uma vida de santidade é uma vida prazerosa, é uma vida que dá prazer de viver para Deus. A santidade não é um fardo que te limita, mas ela é uma cerca de proteção para o teu destino. Imagina se você hoje eu te desse não vou prometer isso, né? Mas se você ganhasse uma Ferrari, o carro mais rápido do mundo, vamos dizer assim, que é a Ferrari.
e você andasse na 115, que é no máximo 80 km por hora, nas curvas, depende da curva, é 40 km por hora. Um baita motor que atinge até 400 km por hora, mas você não pode andar mais que isso. Isso não frustra a gente? Frustra. Há uma frustração, não é? Um motor que tu pode atingir 400 km por hora e tu pode andar só 80, no máximo 40. Pode andar mais? Pode. Só que o risco é contigo. Mas para garantir que você chegue ao teu destino, precisa haver leis, precisa haver normas, precisa haver proteção para que você chegue em segurança ao teu destino. E a santidade é o mais alto nível de bom funcionamento da nossa vida. É isso que eu quero que você hoje entenda. A santidade não vem para te julgar, mas ela vem para fazer você funcionar. Deus tem um destino incrível para nós, para todos nós. E a santidade ajuda a levarmos nós a esse destino. Ela ajuda a gente a andar sobre isso. Se você quer um casamento de sucesso, amado, seja santo no seu casamento. Busque santidade. Se você quer criar teus filhos da maneira certa, a santidade vai te ajudar a chegar lá. A santidade não é um fardo, ela é algo prazeroso. E olha o que está escrito em Hebreus 12, 28 e 29, Hebreus 12, 28 e 29, se puder botar para mim. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e sim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. O 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E eu queria dizer para você hoje, o que acontece quando você chega perto do fogo? Você se queima? Você consegue colocar a mão no fogo? Não. Quanto mais perto você chega no fogo, mais você vai sentir a dor. E isso que eu quero trazer para você hoje. Se Deus é um fogo consumidor, quanto mais você vive perto de Deus, mais as impurezas da tua vida são queimadas. Mais santificado e santo você se torna. Viver santidade é um estilo de vida. Se você fica em contato com Deus, que é um fogo consumidor, você não consegue ficar da mesma maneira. O teu estilo de vida muda, as tuas decisões mudam, o teu caráter muda. Tudo em ti começa a mudar, porque Deus é esse fogo consumidor, Ele deseja queimar as coisas que não estão bem em nossas vidas. Então, a santidade não é um fardo, a santidade é um reflexo da minha vida com Deus, porque eu estou andando com esse fogo consumidor, eu dei a minha vida a esse fogo consumidor, que é Deus. Então, com certeza, a minha vida está queimando. O resultado disso é uma vida de santidade. E eu queria hoje dizer para você que a santidade é o resultado da minha e do teu relacionamento com Deus. Porque nós não conseguimos ficar da mesma maneira quando estamos com Deus. Aquele que acha pesado ser santo, aquele que acha pesado que é regra, que é norma, tem uma coisa que não está certa. Porque quanto mais perto de Deus, mais santo eu me torno. Quanto mais perto desse fogo consumidor, mais eu sou queimado por ele. Gente, não é um peso ser santo, não é um peso, agora eu tenho que fazer isso, Não, é prazeroso, porque tu está em contato
com Deus, tu estás em contato com esse fogo. E você vai vendo que a sua vida precisa morrer, precisa queimar coisas que não agradam a Ele. Em Hebreus 12, versículo 14, fala algo muito sério sobre santidade. Olha o que fala em Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, todos verão a Deus? Ninguém verá a Deus. E aqui eu analiso em duas formas esse versículo. Com certeza, quanto mais perto de Deus, quanto mais perto desse fogo consumidor, quanto mais intimidade, quanto mais entrega ao Senhor, mais você está vendo Deus, mais você está vendo a glória de Deus, mais você está vendo quem Ele é, mais você vai vendo quem Ele é na tua vida, e mais você vai tendo dele, porque você está vivendo uma vida correta, você está vivendo uma vida de santidade, e mais perto do Senhor você está chegando. Mas eu também analiso isso, como as pessoas vão ver Deus em nossa vida, como as pessoas vão ver Deus, a santidade de Deus, se elas não conseguem chegar perto. Amado, aquele que é comprado, aquele que entregou a sua vida ao Senhor, aquele que deu o seu coração a Jesus, ele começa a demonstrar a santidade, e as pessoas começam a ver Deus na nossa vida. Bem, só eu que estou falando aqui. Amém? As pessoas vão começar a ver a santidade de Deus em nós. As pessoas vão ser influenciadas por aquilo que nós carregamos de Deus. Elas vão ver que nós, olha, mas esse cara não faz as coisas erradas, essa mulher não faz as coisas erradas, essa mulher não rouba, essa mulher não engana, esse homem não faz as coisas por meia metade. Ele não trai a mulher dele, ele não olha a pornografia, ele não faz coisas erradas. Por quê? Porque há algo em nós, que é a santidade, que é o fogo consumidor que está habitando em você. E isso é o que te protege para você viver o seu destino. E a gente fala, Deus tem uma promessa para mim, tem uma promessa, amado, só vai se cumprir se você começar a santificar a tua vida, a buscar mais ao Senhor, buscar mais a presença, e você vai começar a ter mais dele sobre você, e você vai começar a viver mais santo e mais santidade, vai te proteger, você vai ver um padrão de vida maior. A santidade não é para nós viver escravos, mas a santidade é para nós viver libertos, livres. O diabo não vai te acusar. Isso é tremendo. Quando a gente começa a perceber que a santidade não é um fardo, mas ela é uma libertação, ela é algo prazeroso, porque estar com o Senhor é algo prazeroso. E eu volto para Sansão de novo. Sansão começou extraordinariamente bem. Se a gente ler depois, se você quiser ler em casa, mas ele começou a abrir exceções na sua vida. Ele havia um voto que ele tinha que ir em santidade, ele começou a abrir exceções. E olha onde começou a queda dele. Juízes 14, versículo 1 ao 3, olha o que fala. Juízes 14, do 1 ao 3. Puder botar para mim? Juízes 14, versículo 1 ao 3. Bom, eu vou ler aqui. Juízes 14, versículo 1 ao 3, assim: Sansão desceu a Tímna, e viu ali uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna, consiga essa mulher para ser a minha esposa. E seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, em todo o seu povo? Você tem que ir ao outro povo, os filisteus, para conseguir esposa? E Sansão, porém, disse ao pai: me agradou os olhos, consiga para mim.
O declínio de Sansão começou por onde? Os olhos. Os olhos foram a entrada para que Sansão perdesse a sua promessa. E isso, eu comecei a pensar sobre isso, comecei a meditar sobre isso. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus estava afirmando que aonde está a tua visão, aonde você está colocando os teus olhos, a tua direção da tua vida, é na luz ou é nas trevas? E Jesus falou isso de uma forma tão forte àquele povo, porque se teu coração, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se você estiver olhando para Jesus, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se a tua visão está fora do rumo, do destino, a Bíblia diz, Jesus fala, que teu corpo todo será trevas. Obrigado. Se a tua visão hoje, amado, você que carrega uma promessa, eu que carrego uma promessa, se for em Jesus a nossa visão, se for em direção a Ele, eu creio que a tua promessa, o teu destino vai chegar. Você vai viver aquilo que o Senhor colocou em você. Mas há uma proteção que é a santidade. E tem outra coisa, que eu fico pensando nisso. Hoje em dia cada um quer viver a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Cada um cria a sua verdade, cada um coloca o seu fundamento. Hoje nós estamos com uma geração que cada um quer viver a sua verdade. Olha o vídeo no YouTube, olha o vídeo no Instagram, tira isso como verdade. Uma influencer, um influencer, isso é verdade. E eu começo a pensar nisso, aonde nós estamos colocando e fundamentando a nossa fé. E Jesus fala isso de uma forma tão forte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se os teus olhos, a tua visão, tu acha que é só tu que está enxergando, que é a tua verdade, amado, passe pelo filtro. Passa pelo filtro da palavra. Aqui é a verdade. E com certeza, se tu se encher dessa verdade, tu vai brilhar como luz. Porque isso é promessa. Tu vai ver teu casamento transformado, tu vai ver a tua família transformada, tu vai ver o teu ministério transformado, tu vai ver teus vizinhos sendo transformados pela tua vida, tu vai ver teus amigos, teus familiares. E olha o que diz Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, se tu puder botar para mim. Salmo 119, versículo 37, eu vou ler aqui então. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Uau! Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz viver o destino que tu colocou sobre mim. Amado, a tua visão, os teus olhos, aquilo que tu estás olhando, é lá que você está indo. Aonde a tua visão está direcionada, é para lá que você está indo. Aonde está a tua visão hoje à noite? Aonde você colocou a tua visão? Onde é que você está enchendo a tua visão? E eu não falo apenas de olhar coisas, não é isso.
mas aonde o teu coração sente prazer. Vamos dizer assim, aonde tu estás, onde tu está direcionando a tua visão, sobre o quê? Pode ser na questão moral, caráter, posicionamento em frente ao pecado, mas também pode ser decisões erradas. E isso tudo te tira do destino que Deus traçaste. Salmo 119 fala: faz-me viver os caminhos que tu me deste, que tu me traçaste. Desvia os meus olhos das coisas que não vale a pena, que não leva a nada. E quantos de nós gastamos a nossa vida olhando para coisas que não edificam, que não trazem, que não nos levam ao nosso destino em Deus? É isso hoje à noite que Deus está me incomodando, e eu tenho me cobrado nisso. Como nós perdemos tempo em coisas que não nos levam ao nosso destino em Deus. E Sansão, se tu começar a ler a história em Juízes 14, 15, não vou ler aqui que é muita coisa, mas esse homem começou a cair em todas as coisas que Deus disse para ele não fazer. Ele começou a cair uma por uma, abria sessões, e abriu uma exceção, e abriu uma exceção, e abriu uma exceção, e abriu uma exceção. Foi decaindo a sua moral. Se envolveu com prostituta, um homem que era para ser separado. Ele não cuidou do seu ambiente, ele não protegeu o seu ambiente. Ele foi chamado para uma vida de santidade, mas ele começou a abrir a mão da sua santidade. Pelo quê? Pela sua visão. Quais os valores do reino de Deus que você já abriu mão nesses últimos dias? O que você tem abrido mão dos valores de Deus? O que você antes... Eu fiz uma pergunta antes, né? Como foi o teu primeiro encontro com o Senhor? Como foi? E o que você de lá já abriu mão? Por que a gente não vive aquele primeiro encontro com o Senhor todo dia? Por que a gente não vive aquela experiência mais vezes? Porque a gente vai abrindo concessões, a gente vai abrindo portas, a gente vai desviando nossa visão, e nós não vamos ver o nosso destino. Coloca para mim 2 Coríntios 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios: amados, visto que temos todas essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu preciso soletrar ou você entendeu? Não é profundo isso? Todas as promessas que nós temos, purificamos em tudo que contamina o nosso corpo e espírito, e aperfeiçoa. Paulo fala, aperfeiçoa, melhora, busque mais a santidade, tema o Senhor. E é isso que eu te falo hoje à noite. Qual o ambiente que você está cuidando? Como você está cuidando do seu ambiente, da sua promessa? Talvez você está abrindo concessões. Talvez as promessas estão resbalando das tuas mãos e você não está mais conseguindo buscar. Mas é Deus que está tirando de você. Não é você que não está cuidando. É você que não está cuidando desse ambiente. Talvez nós precisamos voltar ao temor do Senhor. E temor aqui eu não quero falar medo, tá? Não é medo de Deus, mas é paixão pela presença de Deus. É você querer viver mais intensamente o teu chamado, uma vida de entrega, de renúncia.
Desculpa para você que é novo aqui, primeira vez, eu não sei, mas hoje eu te digo assim, Jesus tem algo especial para a tua vida, e eu já estou te dando a primeira lição do dia, é viver uma vida de amor ao Senhor, de amor à sua presença, de paixão pela sua presença. Não é só vir no culto e sentar e escutar a palavra, não é isso, amado, por favor, tira isso da tua cabeça. Amar a presença de Deus é todo dia tu estar na presença de Deus, tu buscar o teu amado. O que nós cantamos antes? Eu espero o dia de ver o meu amado. Amado, será que nós cantamos de coração isso? Será que nós estamos desesperados de ver o Senhor? Mas por que a nossa vida não corresponde a isso? É disso que eu estou falando hoje à noite. Você precisa cuidar, você precisa restaurar, você precisa manter um ambiente que vai proteger a tua promessa. E coitado de Sansão, né? O cara da promessa, o temido, o homem forte, que as crianças gostam de escutar a história, né? O libertador do povo de Israel. Olha como ele acaba, Juízes capítulo 16, versículo 18 e 21. Agora já entra Dalila nessa história. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subo mais desta vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, que tinham comprado Dalila. E fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Versículo 21, e os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, e o levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. E aqui Sansão fez tanta decisão errada, quebrou seu voto de Nazireu tantas e tantas vezes, até que ele contou para Dalila: Dalila, o meu segredo é meus cabelos, é o meu voto que eu tenho. Se cortar meu cabelo, mas o que mais me toca, o que mais me marca, foi que a Bíblia diz que, e Deus o deixou. Amado, que eu e você não chegamos no fim da nossa vida, no fim, ou nem no fim, mas que a gente não tenha mais Deus em nós. Que a gente abre tanta exceção, que a gente abra tanta concessão, e a gente começa a pensar, a gente se depara e vê, e Sansão percebeu: Deus não está mais comigo. Aquele Deus que me dava força, a minha força, Deus não está mais comigo. Sansão percebeu isso. Deus não está mais comigo. Amado, que eu e você não chegamos no meio da nossa vida e dizer: cadê Deus? Eu perdi Deus. Onde é que Ele foi? Onde é que está Deus? Eu não sinto mais. Ele falava comigo, Ele não fala mais. Eu sentia Ele, eu não sinto mais. Amado, que nós não chegamos a nossa vida nesse ponto, de abrirmos tanta concessão, de desviarmos tanto do propósito, abrirmos tanta exceção para a santidade, que nós não chegamos um dia e dissemos assim: Deus, onde é que Tu está? Onde é que Tu está, Deus? As promessas lindas sobre mim, mas onde é que Tu está? Onde é que Tu foi parar? Isso me toca muito, amados. Eu acho que a pior coisa de um homem e de uma mulher é se deparar
e dizer onde é que Deus está. Por decisões, por abrir exceções, por se desviar do propósito. Porque a gente não cai de repente, amados. É aos poucos. É aos poucos. Raramente a gente mergulha de cabeça. A gente vai abrindo exceções na nossa vida. A gente vai abrindo portas. A gente vai se distraindo. Nós vamos perdendo nossa visão. Deixe o mundo te chamar de louco, amado. Não abra exceção. Seja santo como Ele é santo. E sabe que Deus é tão misericordioso. Tem um versículo que quando Sansão foi preso, foi feito escravo, quando ele perdeu a força dele, a Bíblia diz que o cabelo dele continua a crescer. A misericórdia do Senhor é tão profunda, é tão impactante, que mesmo Sansão fora do propósito, errado, ferido, e eles furaram os olhos dele, né? Interessante isso. Ele caiu pelos olhos e o diabo foi lá e furou os olhos dele, né? E eu fico pensando nisso, que a misericórdia de Deus ainda alcançou esse homem, mesmo estando no fundo do poço. E a Bíblia diz em Juízes 16, versículo 28, se você puder abrir para mim, Juízes capítulo 16, versículo 28, e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E a Bíblia diz que voltou a força de Sansão, ele conseguiu matar todos os filisteus, morreu junto. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda restaurou, deu uma chance a Sansão. Aquele homem de força, aquele homem que matava, que derrubava, que matou milhares de filisteus sozinho. Se o pessoal do som quiser subir do teclado. Que matou vários. Um homem de força que não temia nada. Chegou um momento da sua vida que a única força que ele tinha era se arrepender. Era pedir perdão. Era dizer: Deus, eu saí do teu propósito. Eu não fui legal, não fui leal àquilo que tu colocou sobre mim. Me dá mais uma vez a força. A maior força de Sansão não foi a sua força dos braços. A maior força dele foi se arrepender e voltar a Deus. E dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu abri concessões. Eu não fui legal. Eu não fui leal a Ti. E eu comecei a pensar nisso. Deus teve que permitir ele chegar até o fundo do poço, para que ele pudesse voltar ao seu destino. Sabe, amada, a tua maior força que tu tens é você dobrar os teus joelhos e dizer: Deus, eu quero voltar, eu estou pronto, eu estou de novo no teu propósito. Em Romanos tem uma palavra que fala que, Romanos 11, capítulo 11, versículo 29 diz assim:
Pois os dons do chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Deus não vai tirar aquilo que Ele colocou na tua vida, mas você pode perder, mas você pode não estar cuidando do ambiente para que isso se cumpra. Você pode estar fazendo concessões, tomando decisões erradas, andando com pessoas erradas, sentando em mesas erradas, olhando coisas erradas, fazendo pactos com pessoas erradas, gastando a tua vida com coisas erradas. Sansão, o grande homem, né, que a gente gosta de falar da história dele, acho que todo mundo conhece, né, o homem da força, mas que teve que aprender a se dobrar diante de um Deus e se arrepender. O homem da força, né? Chegou a um ponto que ele estava tão quebrado, tão perdido, que a força que ele tinha nos braços não o salvaram. A única coisa que o salvou foi: Deus, eu peço perdão, eu me arrependo. É a única força que esse homem teve para dizer. Que nós podemos viver isso e podemos aprender com ele qual o destino que ele preparou para você. E eu faço as mesmas perguntas de antes. Você está à altura, vivendo à altura das promessas que Deus tem sobre a sua vida, a sua família, o seu casamento, teus filhos? Será que tudo que você decide no teu dia a dia, aquilo que você toma de decisões, coopera para aquilo que Deus tem para você? Está influenciando ou está indo contra? O que Deus tem para ti? O que Deus ministrou sobre o teu coração? Esse fogo consumidor que quando nós chegamos perto, nós somos queimados por esse fogo, porque nós não conseguimos ficar perto. A Bíblia diz que a santidade do Senhor é tão forte que ninguém sobrevive, mas em espírito nós podemos chegar e lá nós somos consumidos por esse fogo. Quem lhe dera que nossas canções nós cantamos de coração e não com a boca. E eu volto para aqueles salmos que eu li. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver os teus caminhos. Que você viva, amado. Eu não estou querendo trazer peso para você, não quero te culpar. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo hoje. Eu quero trazer graça sobre você, sobre a sua família, porque você tem uma promessa, você carrega uma promessa. Você carrega um propósito, todos nós temos um propósito, mas proteja esse propósito, cuida desse propósito, cuida desse destino. Se você quiser se colocar em pé.